Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa Nossa noite. sala hoje está lindíssima, as salas ficaram cheias. Quero dizer a vocês que estou feliz porque chegamos a 100 inscritos no nosso canal. E hoje, pelas minhas contas, chegamos ao número 351 de encontros, palestras e estudos. Né? No total, são 351 encontros. Então, ontem fizemos os 350, hoje 351. Então, estou muito feliz. E com os 100 inscritos. Muito bom. A gente vai dando início, então, ao nosso estudo com a leitura do Minuto de Sabedoria. A página de hoje diz: não diga jamais que é pobre. A pobreza não é falta de dinheiro. A pobreza verdadeira é a falta de compreensão. Todo aquele que compreende a vida sabe dizer uma palavra de conforto, sabe estender a mão compassiva ao que sofre, sabe distribuir alegria e otimismo, é rico, imensamente rico de bondade. Jamais falta, por mais que você a distribua por milhares de pessoas. Pelo contrário, não falta, multiplica em você. Quanto mais você dá, mais você recebe. Que a gente possa distribuir bondade. Eu vou pedir para fazer a nossa prece de hoje a Josi. Você, amiga? Faço. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, Deus de bondade e amor, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome, a fim de dar continuidade a uma aprendizagem contínua, constante, no intuito de que a gente possa atingir o progresso moral, que a gente possa domar nossos defeitos, que a gente possa melhorar a cada dia, nos tornando seres melhores conosco e para com o próximo, que a gente seja uma centelha divina num mundo melhor, principalmente nesta pandemia. Estamos com a saúde mental tão comprometida, mas nós rogamos a Ti, Senhor, que nos ajude a nos melhorarmos, a vencermos essas provas e assim sairmos vitoriosos de um mundo melhor, pessoas melhores. Obrigada por esse estudo mais uma vez. Graças a Deus, viva Jesus! Graças a Deus. Muito obrigada, Josi, pela tua prece. Linda prece. E a gente hoje está trabalhando com o livro Paz e Renovação. Nós estamos na lição 48, a Obsessão e Cura. Vocês já trabalharam essa lição nas salas, mas quem preparou o estudo e vai apresentar para a gente é o nosso querido Jorge Alexandre. Boa noite, Jorge, bem-vindo. Vai compartilhar, meu amigo? Não, pode compartilhar aí. Só vou ler aqui para vocês acompanharem. Então, vamos lá. Ok. Então, a gente está no 48, Obsessão e Cura. Eu vou lendo aqui, fazendo alguns comentários. Depois eu finalizo com duas colinhas que eu peguei aqui. Bom, Obsessão e Cura. A reencarnação solicita 9 meses de base no claustro materno, a fim de que venha a estabelecer domínio sobre o corpo, e não se requer do espírito nada menos de 7 anos sucessivos de esforço e de ensaio, para que se lhe consolide a segurança na experiência física. Um certificado de competência nas profissões liberais custa habitualmente quase 4 lustros de estudos incessantes. Uma árvore frutífera deve aguardar a passagem de muitas estações até que consiga fornecer os frutos da própria espécie. O carvalho ou a peroba, para oferecerem material de construção, necessitam de muitas décadas de trabalho silencioso na organização da própria estrutura. O carvão, para converter-se em diamante, requisita séculos de apoio no laboratório da natureza.
Em qualquer progresso ou desenvolvimento de aquisições do mundo, nada se obtém sem paciência, amor, educação e serviço. Como quereis, meus irmãos da terra, que a obsessão, que é frequentemente desequilíbrio crônico da alma, venha a desaparecer sem paciência, amor, educação e serviço, de um dia para o outro, de Albino Teixeira. Bom, eu vou primeiro comentar o primeiro parágrafo, depois dar um salto para o último parágrafo. A reencarnação solicita 9 meses na base no claustro materno. Isso, para mim, é uma das maiores revelações, vou falar do ser humano, né? Uma das maiores revelações de como tudo tem seu tempo e que tudo precisa estar exatamente no lugar, conforme as leis de Deus, para realmente se concretizar. Para quem está do lado de fora, para quem não participa diretamente, né? Eu sou homem nessa encarnação, então não participei diretamente, mas só fui testemunha, é uma situação realmente muito bela, né? Entre duas células que estão separadas até o momento que você tem um corpo pronto, né? Pronto no sentido da gestação do ser humano, que vai continuar se desenvolvendo. E ele cita aqui uma outra passagem, nesse mesmo parágrafo, que é mais transcendental. Não que a gestação e o nascimento já não seja verdadeiro milagre, né? Porque o é, né? Mais transcendental, aquilo que a gente estuda no Espiritismo, né? Até poucas vezes eu vi isso assim comentado tão abertamente, que a criança precisa de 7 anos para chegar na verdadeira maturidade de estar realmente com a mente e os pés aqui no plano físico. Já escutei esse comentário em palestras e estudos, né? Mas aqui ele coloca concretamente isso, ele faz uma afirmação, Albino Teixeira deixa claro, precisa-se de 7 anos para que realmente o encarnado realmente esteja com a sua mente e seu corpo totalmente aqui no plano físico, né? E depois ele faz um comentário, alguns comentários usando a natureza como exemplo, né, na maior parte do tempo, usa uma situação do nosso cotidiano, que é o estudo, né, acadêmico, né, que ele resumiu aqui em 4 anos, alguns mais do que 4 anos, a gente sabe disso, algumas profissões, mas para dizer que nada se constrói de uma hora para outra, né? Até porque, para nós, seres humanos que temos encarnados, que temos o hábito de mencionar tudo em tempo, né? Quando a gente pensa no atemporal, fica até difícil da gente entender, mas quem está no plano espiritual é atemporal mesmo, né? É assim que eu entendo. Então, a coisa é contada de uma forma diferente. E, no final, ele deixa muito claro coisas que a gente já vem estudando até nesse livrinho mesmo, Paz e Renovação, que tem um foco um pouco voltado para essas questões da obsessão e da desobsessão, né? Que nada se resolve sem a paciência, o amor, a educação e o serviço. E aí eu queria colocar aqui que não é um tema que eu domino muito. Na verdade, é um tema que eu estou procurando estudar, já pedi ajuda a alguns colegas aí para isso, porque é um tema que eu diria que eu já vivi algumas vezes, o suficiente para saber que eu já vivi, talvez eu esteja até vivendo. E a gente vem estudando que nada disso se resolve sem o amor, né? E a gente já viu, até por mensagem de Paulo de Tarso, que o amor aceita tudo, que tudo está no amor. E a paciência está no amor. A educação para que a gente se instrua, né? Até mais para a gente que vai mais profundamente nessa situação da obsessão, nós da doutrina espírita, com esclarecimento. E serviço, né? Serviço sempre. Serviço ligado ao amor também ligado à paciência. E ele fala que um processo obsessivo, aí eu vou abrir as coisas que eu ouvi, né, muito próximas, né, sempre cito isso aqui porque não tem como não citar. Divaldo Franco está aí. E ele foi obsediado por 400 anos, né, até ele conseguir realmente encontrar o caminho lá para o seu obsessor, né? Pelo que eu entendi, tanto nas palestras de Divaldo quanto pelo filme, por um ato de amor extremo da mãe do obsessor, que resolveu reencarnar naquela condição para ser adotada pelo Divaldo. E aí tentar quebrar uma corrente ali. Aparentemente foi quebrado, mas foram, segundo os relatos do próprio Divaldo, 400 anos. Haja paciência, né? E haja reencarnação para a gente resolver esse erro, né? E, geralmente, também de alguns estudos que eu fiz,
geralmente, o menos culpado é o obsessor, né? Porque se ele está te obsediando no mais alto grau da obsessão, é porque alguma coisa você está devendo, né? Então, a gente tem que parar para pensar nisso aí também. E tem alguns casos também, numa outra casa, durante um tempo eu estudei um pouquinho sobre essas questões de obsessão, e eu lembro que foi comentado que o doutor Bezerra de Menezes tinha um filho que era obsediado, e ele não conseguiu ajudar o filho de uma maneira concreta. O filho veio a falecer ainda sobre esse processo de obsessão que foi piorando. Eu lembro que nos estudos falaram que o espírito respeitava muito o doutor Bezerra de Menezes, porém, ele não conseguiu, que os dois estavam tão conectados que se tivesse tirado o obsessor de cima do filho dele obsediado, o filho dele ia desencarnar na hora. Mas depois, segundo os estudos lá que eu lembro, isso de fato veio a acontecer. Então, olha só, Divaldo Franco e doutor Bezerra de Menezes. Então, a gente também tem que refletir realmente sobre os nossos erros do passado, porque se essas duas entidades maravilhosas, né, passam por esse mal do século, né, como o próprio Divaldo Franco fala, desse século, do século passado, que é a obsessão, a gente realmente tem que refletir muito sobre isso. E como foi muito comentado nas nossas salas, para fechar, isso muito vem da nossa reforma íntima, né? Principalmente do nosso controle mental, porque a gente o tempo todo, durante o dia inteiro, é desviado no nosso pensamento de equilíbrio, por N situações. Isso é o planeta de prova e expiação. Né? Então, a gente está estudando aqui agora, está num campo vibracional melhor, todos nós unidos, mas terminou o estudo aqui, e aí? Né? A gente pode ser bombardeado por qualquer informação que venha de qualquer lado, a qualquer hora, e a gente vai ser posto à prova. E basta a gente baixar um pouco esse nível vibratório que vai abrir campo. Ou pode ser, eu estou tentando estudar o livro dos médiuns, estou na parte de obsessão, pode ser uma obsessão leve, pode ser um zombeteiro, né? Mas pode ser aquele que subjuga. Essa é muito triste, porque essa eu já vi e até vivi. Essa é muito triste, né? E talvez até complicado de resolver. Então, a mensagem do Albino, ele faz a gente refletir sobre isso. Tem um caso de Jesus, em Lucas, em que ele cura, entre aspas, né? Uma mulher que está curvada há 18 anos, né? Na linguagem da Bíblia, né? Obsediada, demônio e tal. E ele, 18 anos. Eu lembrei do irmão do Divaldo agarrado nas pernas dele, né? Que foi resolvido ali há alguns dias. Mas essa moça ficou 18 anos, precisou de Jesus para lá, para dar um jeito, né? Quer dizer, Jesus ajudou ela e o coitado do obsessor, com certeza, né? Porque ele hoje via, né? Apesar de ter sido censurado em relação ao fato de ter feito essa cura num dia de sábado, né? A hipocrisia lá dos fariseus, mas isso não é o caso. E eu também peguei um pedacinho aqui do Livro dos Médiuns, no capítulo 18, da obsessão. Eu não passei por esse texto no meu estudo ainda não, mas eu peguei aqui na internet, e aí tem uma pergunta aqui, a 254, que fala por que pessoas, ou médiums, né, de boa índole, de boa moral, acabei de falar do Divaldo, ainda pode ser obsediado, né? Ainda pode ter esses problemas, né? De não ter o tempo todo conexão só com bons espíritos. E aí tem um trechinho da resposta aqui que eu achei interessante. Os espíritos respondem: haverá na Terra alguém que possa dizer-se perfeito? Ora, um que tem todas as aparências de virtude, pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeições. Assim, por exemplo, dizeis daqueles que nenhum mal pratica, que é leal em suas relações sociais, é um bravo e digno homem, mas sabeis, porventura, se as suas boas qualidades não são tisnadas pelo orgulho, se não há nele um fundo de egoísmo, se não há avaro, ciúme, rancor, entre outras mil coisas que não percebeis, por que as vossas relações com ele não vos deram lugar a descobri-las? E aí segue a resposta, né? Então, ele está dizendo que uma coisa é a aparência, uma coisa é a tentativa da pessoa alcançar esse status, esse equilíbrio. Outra coisa é como ela se comporta internamente. E não precisa ser na prática propriamente dita, pode ser até no pensamento, já é o suficiente para buscar encontrar esse desequilíbrio. Então, que às vezes na casca tem uma impressão,
por dentro, às vezes, ainda não é. É um verdadeiro vulcão. Então, isso é também a reflexão do Albino no texto, né? Como a gente está cuidando de nós mesmos? Que portas a gente está abrindo, né? Então, é mais ou menos isso. Eu não sou muito especialista em obsessão, mas estou buscando entender o tema e tentei trazer aqui algumas contribuições. Agora, deixo para os amigos aí que o tempo vai estourar. Muito bom, Jorge. Que portas estamos abrindo e que gatilhos estamos acionando quando a gente abre essas portas, né? Muito bom o seu estudo, meu amigo, como sempre. Muito obrigada. A gente vai para as salas, então. A primeira sala, a Ivone Pereira, ficou com a Ana, a Josi, o Carlos, o Mário e o João. Bem-vindos todos. Quem falará? Bom, eu acho que sou eu, ninguém, todo mundo me deixou assim, ó. Muito Bom, bem, Aninha. Eu tive fazendo umas pesquisas aqui, né? Dando uma estudadinha, e o que eu venho trazer para a gente é respostas, né? De como agir, de como se melhorar. A doutrina espírita vem trazer para essas criaturas o consolo e o remédio, ensinando-lhes um novo caminho que deverão trilhar. Mas ninguém se engane, o obsidiado só se libertará quando ele mesmo se dispuser a promover a sua autodesobsessão. Por quê? No que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente é também o responsável pela própria cura, né? E em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Do livro Grilhões Partido, Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, o que a gente está estudando, a gente está lendo, tudo, o Mário também falou, o João também falou, e todas as palavras sempre vêm. Depende da gente, depende muito da gente. A nossa cura está nas nossas mãos. Então, olha só, obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Isso está no livro Quem é o Obsessor, né? Do Obsessão e Desobsessão, Franciscano Xavier. Então, depende da gente, da nossa moral, nosso melhoramento, o que eu estava conversando com a Josi, né? Sobre isso, que cada dia a gente está se melhorando um pouquinho. A gente não consegue mais sentir ódio, a gente não consegue mais ter maus pensamentos para o outro, né? Desejar mal ao outro. E isso tudo vai nos ajudando, aqueles obsessores que todos nós temos, não adianta, entendeu? Vai depender da gente, é perfeição, nós não vamos nessa encarnação, vamos ver ainda mais muitas, mas nós estamos tentando, então, para quê? Para ajudar tanto a nós como aos nossos obsessores também, porque eles precisam também desse amparo espiritual que nós todos podemos dar cada dia estudando, aprendendo um pouquinho. Isso aí, Aninha. Tá bom? Chega, Tá né? bom, tu tá ficando igual a Mário, hein? Falando pra caramba. Vou te colocar na sala sempre com ele agora para tu. Igualzinho, estou gostando de ver. Porque você não sabe o que aconteceu. Eu e Josi ficamos sozinhas, eles três estavam espionando a gente, não falaram nada. Tá? Então, ele jogou os fluidos, as vibrações de fala, aí você, ó. Foi muito bem. Obrigada, minha amiga. A gente passa para o grupo Meimei, ficou com a Eliane, Sônia, Roberto e Evaldo. Bem-vindos. Evaldo vai falar? Boa noite a todos. Para provar que o processo obsessivo é um caso que às vezes passa de existência em existência, o Roberto convenceu a Sônia e a Eliane a me votar para eu falar, entendeu? Então, é uma prova categórica disso. Porque o Albino Teixeira ele faz a gente refletir que o processo obsessivo, eu até citei isso, não existe sem uma sintonia, sem uma ligação. E normalmente o processo obsessivo ele começa pela sintonia da culpa.
a culpa é o agente disparador da maioria das obsessões. Mas aí eu fiquei com uma inveja do Jorge, eu fui lá pegar no Livro dos Espíritos, a 845, que Kardec coloca assim, questiona, né? Não constitui obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer, as tendências. As predições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, a gente, durante muito tempo de nossa presente existência, a gente colocava a culpa da obsessão no obsessor. E os benfeitores falam que não, a responsabilidade é nossa, porque se eu não quiser fazer o errado, nenhum espírito me obriga. Ele não tem essa capacidade de me obrigar a fazer o que é errado. Agora, eu posso criar essa sintonia com ele. E aí, a descida é íngreme. A descida é íngreme. Tem até um ditado popular que fala que para baixo todo santo ajuda, né? Eu nunca gostei desse ditado. Eu sempre falei que para descer, todo obsessor empurra. Para subir, só Jesus carrega, amigo. Sem compreensão, amor e dedicação, a gente não vai se livrar daqueles que nós perseguimos. Muito bom, a gente só está acolhendo o que plantou, né? É isso aí. E eu acho que vai bem ao encontro do que o Jorge falou, com o exemplo do obsessor do Divaldo, né? Divaldo nunca entrou na sintonia, pelo menos nessa encarnação do obsessor dele, por isso conseguiu vencer. Mas ele estava ali, ó, insistindo, mas não conseguiu entrar na sintonia. Muito bom. Obrigada pelo teu comentário e pelo grupo. A gente vai para o Emmanuel, ficou com o próprio Jorge, Zé, Jairo, Yara e Marlúcia. Bem-vindos. Zé vai falar. Isso? Mais uma vez, boa noite para todos. Boa noite. Olha só, essa questão digamos, como o texto diz, para tudo tem um tempo, e que a gente tem que exercer a paciência, o amor. A árvore, para dar frutos, precisa de várias estações do ano. O bebê, para nascer, precisa de 7 meses, depois 9 meses, depois mais 7 anos, conforme o Jorge falou. Então, na parte da obsessão, a gente não vai querer, de uma hora para outra, a gente vai resolver essas questões sem um tempo, sem um amor, sem um trabalho no bem. E, muitas das vezes, a gente está preso com espíritos do passado, dos afetos do passado. Então, não adianta... como você traz isso? Você traz inimigos do passado que, equivocadamente, acham que só através da vingança que vai resolver as questões. O que compete a gente está sempre focado no amor e fazer o bem, certo? E não entrar na sintonia. Mas isso não quer dizer que você pode estar se melhorando, você está trabalhando no bem, no amor, tem bons pensamentos, mas o espírito ainda está arraigado no mal. Ele tem seu livre-arbítrio. Então, o que a gente tem que fazer é orar, entendeu? Bons pensamentos, vibrar bons pensamentos e orar por esse espírito, entendeu? A gente tem que se fortalecer, entendeu? Tem de vibrar no amor, no bem, sempre bons pensamentos e orar por esse espírito. Ele tem um livre-arbítrio dele agora. Você faz a sua parte. E você mantendo essa vibração, o seu foco no amor, você acaba auxiliando esse irmão. É esse entendimento que nós tivemos. Muito bom, meu amigo. Como sempre, você fazendo um resumo perfeito aí do que o seu grupo falou. Obrigada.
A gente passa para o Herculano Pires, ficou com a Georgette, Neidinha, Sâmia e Marta. Bem-vindas. Georgette, vai falar? Quem vai falar sou eu, né? E eu começo com uma música, né? O amor mandou dizer, em nome da felicidade, ele precisa prevalecer como prioridade. Então, eu espero que o que a gente aprendeu aqui hoje, né, nos sirva de lição para nos tornar melhor a cada dia, né? Eu acho que nós, como estamos aqui no grupo, nós estamos nos tornando melhor a cada dia. A nossa amiga Neidinha, né, ela falou que, quando nós estávamos discutindo, ela pensou muito nos Amigos da Luz, né? E a Samia, né, ela trouxe uma coisa muito bem, que ela falou que, de repente, a gente tem que caminhar com vibrações positivas, né, na nossa mente, né, para que a gente não seja obsediados, né? E, de repente, também nós ter foco que, de repente, esse que nos obsedia, ele talvez possa se elevar mais do que a gente, né? Então, para a gente ter essa visão, né? Para que a gente possa manter sempre o foco na progressão nossa, no nosso desenvolvimento. Porque a leitura aqui começa a dizer sobre o nosso desenvolvimento na Terra, né? Como nós somos dentro da nossa barriga da nossa mãe, e ele faz a comparação com a natureza, né? Dizendo que a natureza é perfeita e que nós devemos também ser perfeitos como a natureza é, né? Oferecer, já que Jesus nos ofereceu essa obra-prima, né? De nós virmos perfeito, que nós sigamos pela perfeição. Mas de que modo? Estudando, tendo amor pelos outros, né? Sendo um exemplo para que o nosso obsessor veja que nós estamos querendo prosseguir, né? E se nós estamos prosseguindo, ele também pode prosseguir. Foi essa a conclusão que nós chegamos, né? Que nós possamos mostrar para o nosso obsessor que nós estamos em transformação. Cada dia, cada momento, cada segundo. Muito bom. Então, você começou com a música, eu termino com a música. Tudo bem simples, tudo natural. É só a gente seguir esses conselhos. Né? Só seguir no amor. Vamos seguir no amor e na perfeição. Muito bom, minha amiga. Obrigada por falar pelo teu grupo. É excelente. A gente vai para o último grupo, é o Bezerra de Menezes, ficou com a minha mãe, com a Leiloca, a Olívia e Sandra. Bem-vindas, meninas. Quem falará? Sou eu. Boa noite para todos. Nós debatemos muito esse último parágrafo, onde mostra que é preciso que nós nos reformemos, nos transformemos em pessoas melhores, né? Desenvolvendo a paciência, o amor, a educação, o serviço. E, como a Lília falou, né, o amor é tudo, como já diz também Paulo, né? O amor então, é o entendimento, é a tolerância, a resignação, é o entendimento, né? É a riqueza, como diz o primeiro texto do Minuto de Sabedoria, né? A pobreza é falta de compreensão, de entendimento, de tolerância, né? E aí aí dá para a gente pensar, será que a gente ainda está tentando mudar o outro? Porque a gente, às vezes, como a Leila comentou uma coisa que é verdade, às vezes a gente se surpreende, a gente acha que já alcançou uma coisa e, de repente, descobre que não alcançou. Olha só, a gente pensar com paciência não está, ou vice-versa. A gente gosta tanto do filho da gente, mas, às vezes, a gente se pega falando ou fazendo alguma coisa que nem parece que é amor também, né? Então, tem alguma coisa estranha. E aí, então, dá para a gente pensar. Eu até fiz uma listinha, gente. Será que a gente está tentando mudar o outro ainda? Será que a gente aceita as pessoas como elas realmente são? A gente está fazendo expectativa em relação a alguém? Quando eu falo assim, filho, amigos do Cefac, vizinhança, sabe? Então, assim, é uma coisa bem ampla, né? Porque isso aqui, o amor, é em relação ao próximo. Pode ser proximíssimo, próximo, não tão próximo, mas o próximo, né? Será que eu ainda acho que para eu ter paz eu preciso que o outro faça alguma coisa por mim? Né? Será que eu conjugo mais o verbo precisar ou querer? Porque se for querer, é melhor deixar para lá, né? Vamos só precisar, né? São coisas pequenas, mas a gente não repara que a gente quer na pegadinha, como a Leila já estava comentando, né? Será que eu ainda estou julgando as pessoas ou estou tentando ajudar? Ou estou muito preocupada em, às vezes, crítica, né? Até mesmo no Cefac, né? Nossa, como fala alto, o que acontece? Não estou nem falando de ninguém, estou comentando de uma forma geral.
Nós, seres humanos, somos muito críticos. Nós temos um modelo achando que nós somos deuses. Então, a perfeição em pessoa, nós não somos. E é muito fácil criticar. Mas a gente sabe que esse não é o caminho que nós queremos. Será que a gente se conhece, a gente se policia? E eu acho que é sobre isso, porque quando a gente avalia o outro, a gente não está se avaliando, né? O tempo que a gente está perdendo, a gente não está se avaliando. Muito bom. E é sobre esse exercício de nós nos transformarmos, que o nosso grupo comentou hoje, eu e as meninas. Muito bom, Olivia. Excelente reflexão do seu grupo. Muito obrigada por trazer essas perguntas para a gente. A gente vai anotar. Obrigada, amiga. Eu agradeço a todos pelo estudo que fizeram. Excelente estudo hoje, maravilhoso. Muito obrigada ao Jorge pelo estudo que preparou. E vou pedir Sâmia para fazer nossa prece final. Tá bom, Sâmia? Tá bom. Menina Vamos lá. Sâmia. Vamos fechar nossos olhos, tranquilizar nossa respiração, elevar nosso pensamento ao nosso Deus Pai. Mestre Jesus, e essa espiritualidade amiga que nos acompanha todas as noites em nossos estudos, em nossas tentativas de aprimoramento. Agradecer por esse encontro, onde podemos ouvir, onde podemos ler e assimilar com carinho cada palavra, para que aos pouquinhos possamos interiorizar cada ensinamento e possamos perseverar e colocar em prática no dia a dia. Pois, como a Neidinha bem colocou, a cura não é impossível, mas depende de cada um de nós. E com muito amor, com muita paciência e com muita educação, a gente pretende chegar lá. Muito obrigada, meu Pai, por me ouvir mais uma vez. Abençoe a todos os irmãos aqui presentes e os que não puderam estar também. Abençoe a todos, sem distinção. Muito obrigada, permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Sâmia, pela prece. Eu acho que essa página de hoje, todo o estudo que vocês fizeram, remete à palavra paciência, né? E paciência e serviço são remédios de vida de Deus. Então, a música que eu trouxe se chama Paciência, para a gente terminar o nosso estudo de hoje. Vamos lá. Nascer e você perceber que a noite se aproxima, creia, a noite é ligeira, é como fogueira passar. Se você perceber que algo desfalece em seu mundo, olhe, só há um caminho, o rumo do sol, do amor. Venha, me dê sua mão, abra o seu coração, repare na vida, paciência e serviço é remédio de vida de Deus. Paciência e serviço é remédio de vida de Deus.
aí, paciência e serviço é remédio de vida, Deus. Muito lindo o nosso estudo hoje. Muito obrigada a todos, uma boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Descanso. Boa noite. Até amanhã. Muito Até bem-vinda, amanhã. Josi, Yara. Obrigada, boa Eles noite. até apareceram.